chuva de bênçãos na tua vida, prosperidade, unção sem limites. Então levanta para vencer mais um dia. E para você que já levantou cedinho aí na madrugada, trabalhou, já tá suado, já pelo amor de Deus, que Deus renove a sua força mais ainda. Não temos gigante, hoje começa mais um quadro sensacional. Parceiraça firmada com a Igreja Verbo da Vida, meu pastor Fábio, bom dia! Bom dia, Vânia, bom dia os ouvintes da Rádio Boas Novas. Que alegria, né? Mais uma vez recebê-los aqui. E agora com essa parceria firmada. Amém. Até Jesus voltar, viu, Maikele, maravilhosa? Aleluia. Seja bem-vindo, meu pastor, Igreja Verbo da Vida, sempre com uma mensagem do trono de Deus para o teu coração. Segura aí. Deixa Deus te usar, o espaço é seu. Para você nessa manhã. E a palavra hoje é desistir jamais. Oh, glória. Aleluia. No livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Glória. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos um dilema muitas vezes em nossas vidas que nos trava para prosseguir. É o passado. Às vezes é difícil esquecer o passado. Às vezes é difícil lidar com o passado. E eu vou citar para você aqui, nessa manhã, 3 coisas em relação ao passado que nos fazem travar e não prosseguir. A primeira é a condenação. Muitas vezes a gente, como cristão, às vezes como filho de Deus, não conhecemos que quando Jesus morreu na cruz, ele levou os nossos pecados, o escrito de dívida que tinha contra nós, foi rasgado na cruz do Calvário. Foi exposto Satanás e os seus demônios. Por causa do sacrifício de Jesus, eles foram expostos como em praça pública. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender que uma vez que você pediu perdão a Deus dos seus pecados, Ele perdoou você verdadeiramente. O perdão de Deus, ele é eficaz. O perdão de Deus, ele é genuíno. Ele é eterno. Você não precisa pedir perdão a Deus várias vezes pelo mesmo pecado que cometeu. Quando você pede perdão a Deus, você tem que crer que Ele é fiel e perdoador. E Ele esquece dos seus pecados. Então, muitas vezes a gente fica pensando, mas pastor, eu não estou sentindo que fui perdoado. Eu ainda não estou sentindo o perdão de Deus. Eu te digo nessa manhã, querido, você não foi chamado para sentir nada. Você foi chamado para crer na palavra. Você foi chamado para obedecer a Deus. Se está escrito que Ele te perdoou, queridão, você foi verdadeiramente perdoado. Seus pecados estão no mar de esquecimento. Esse negócio de estar... mas aquele pecado que eu cometi em 1900 e bolinha, aquele pecado que eu cometi, eu ainda, sabe, eu quero te dizer uma coisa. Pede perdão às pessoas, libera pessoas do seu coração. Isso vai fazer com que você avance, isso vai fazer com que você prossiga para o prêmio da soberana vocação que está proposto para você, meu filho. Você não nasceu por acaso, você não nasceu para viver preso nessa condenação. Eis que tudo se fez novo na sua vida, é tempo de avançar. O segundo ponto que eu quero trazer hoje são a nostalgia que nos prende no nosso passado. Muitas vezes, não só a condenação, mas as coisas boas que as experiências boas que nós tivemos no passado, nos trazem nostalgia.
Nós queremos comer do maná antigo. Nós queremos viver aquilo que aconteceu de bom em um tempo anterior ao atual. E não é bom. Eu quero te dizer, Deus tem algo novo para fazer. Não é porque deu certo no passado que você tem que reviver aquilo. Deus tem coisas novas para fazer hoje. E eu vou te dizer, possa ser, irmão, que os seus melhores dias estejam à sua frente. E você está pensando, como foi bom naquele tempo. Grandes coisas que o Senhor fez naquele tempo. É certo ser grato a Deus pelo que Ele fez. Eu não estou dizendo para você ser ingrato, mas está apegado de forma emotiva, sentimental. As glórias do passado podem te travar e podem fazer com que você não crie expectativa naquilo que Deus pode fazer de novo na tua vida. Uma glória maior pode vir sobre sua vida, experiências maiores você pode viver com Deus, milagres maiores você pode usufruir da parte de Deus, porque a vida com Deus, ela é de fé em fé e de glória em glória. Esse crente nostálgico, mas quando eu era daquela igreja, mas quando no início da minha fé, né? Usam aquele texto do primeiro amor, como se o primeiro amor fosse o ápice do evangelho. Eu quero te dizer, quando Jesus fala ao anjo da igreja, através de João, em Apocalipse, capítulo 3, da igreja de Efésios, quando ele direciona para voltar ao primeiro amor, ele diz, lembra-te de onde tu caísse. Então, quando ele diz voltar ao primeiro amor, é porque, na verdade, a pessoa estava abaixo do primeiro amor. A verdade, a pessoa estava caída em relação ao primeiro amor. Então, o primeiro amor é o step inicial. É o ardor inicial que te leva a glórias maiores. E não o ápice, o teto daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Então, não seja nostálgico. Não seja preso ao passado, nem por condenação, nem por nostalgia. Levante-se, sacuda a poeira, levante-se, erga a cabeça, avance. Tenha consciência de que você está em Deus. Tenha consciência que você se submeteu a Deus. Tenha consciência que você pediu perdão a Deus. Depois disso, avance, querido. Não vale a pena você ficar preso ao seu passado, nem as glórias do passado, sendo nostálgico, nem a condenação daquilo que você fez no passado. É tempo de avançar, é tempo de prosseguir. Aleluia. E em relação ao futuro, nós também estamos nós muitas vezes somos bloqueados por aspectos sobre o nosso futuro. E é interessante a gente entender essas coisas. Imagine você no meio, hoje, o dia que se chama hoje. E aí, quando você olha para o passado, você percebe que ou nostalgia te prende no passado, ou condenações te impedem de avançar. Mas quando você olha para o futuro, você consegue ver alguns aspectos que também te prendem ou fazem resistência para que você não avance. Lembre-se que estamos falando sobre Filipenses, no capítulo 3, do 12 ao 14. Avançando, esquecendo-me para as coisas que para trás ficaram, eu avanço. Não adianta só esquecer das coisas que para trás ficaram, nós temos que avançar. Então, para avançar, eu preciso vencer 3 coisas. A primeira dela é medo. No livro de Gálatas, Paulo fala algo que chama muito minha atenção. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Nós fomos enxertados na videira. No capítulo 3 de João, Jesus diz que não pode herdar o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando você está em Espírito, quando você nasceu de Deus, você é filho de Deus.
no capítulo 1 de João, versículo 12, diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é a carteirinha de ser feito filho de Deus, não é o diploma formado de filho de Deus, é um poder que opera na sua vida, poder de recriar, de fazer todas as coisas e de não ser mais escravo do medo. Então, o medo, ele não tem mais poder sobre a sua vida. O medo, ele não tem mais poder de te parar. O medo, irmãos, é um espírito. E você não está mais subjugado. Você não recebeu esse espírito de medo, mas você recebeu o espírito do Pai, o qual clama dentro de você e fala com você nessa manhã. Você é filho de Deus. Você não é mais escravo do medo. Aleluia. A segunda coisa que você pode entender sobre seu futuro hoje e que faz pressão para que você não avance é a ansiedade. É o mal do século. A ansiedade, irmãos, tem parado muitos crentes. Eu estava falando ontem na igreja, no culto de intimidade, sobre as redes sociais. As pessoas estão vivendo um imediatismo baseado em fotos e baseado em relatos de outras pessoas que nem sempre estão vivendo aquilo, mas a foto passa uma falsa realidade, passa uma falsa perfeição que com isso quer elevar também o nosso padrão a essa falsa perfeição. É uma percepção distorcida dos fatos, fazendo com que as pessoas vivam ansiosas para ter os mesmos resultados. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. A tua vida está guardada em Deus. Os teus resultados estão guardados em Deus. A ansiedade, ela não muda futuro. A ansiedade, ela para futuro. A ansiedade, ela para destinos. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Nessa manhã, lança fora toda a tua ansiedade. Na verdade, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Muitas vezes, irmãos, a ansiedade, ela é como uma trave nos nossos olhos, fazendo com que a gente não enxergue o benefício do Senhor. A ansiedade, ela cria uma lupa na nossa visão para que a gente não enxergue Deus trabalhando a nosso favor. Eu quero te dizer, Deus é a teu favor. Deus trabalha por você. Vale a pena confiar nele. Vale a pena descansar nele. Sabe como é que você vence a ansiedade? Orando a Deus. Sabe como você ora a Deus? Lança sobre ele a tua ansiedade, crendo que ele não vai cuidar de você, não, que ele já está cuidando de você. Agora, nessa manhã, nesse acordar, nesse abrir de olhos, Deus está cuidando de você. Lembre-se de uma coisa. Você precisa fazer uma separação muito justa. Uma coisa é a ansiedade, outra coisa é o problema. Deus está cuidando do problema. Lance sobre ele a tua ansiedade, porque ele está cuidando do problema. Quando você lança sobre ele a ansiedade, não é justo você pegar de volta a ansiedade. Você lança sobre ele, e quando o diabo vir falar com você sobre aquele problema, você vai dizer ao diabo: ei, diabo, eu já falei com meu pai, eu já dei esse problema para ele resolver. Vai falar com ele, diabo. Eu quero ver, irmão, se o diabo vai falar com ele. O crente de verdade, o filho de Deus, que sabe que não é mais escravo do medo, que sabe que não há condenação mais sobre sua vida, o crente que confia no Senhor a ponto de entregar ao Senhor o motivo que tem deixado ele ansioso, ele fala com o diabo com ousadia e não com medo. Tem muito crente que fica com medo do diabo. O diabo, ele vai orar e diz: não, vamos orar aqui baixinho, vamos se esconder aqui, vai que o diabo ouça e impeça aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu te dizer, irmão, quem tem a chave do céu não é o diabo, não. Você precisa entender que há uma ligação entre você e Deus que não há na terra quem separe.
Nem nudez, nem fome, nem miséria, nada separa você do amor do seu Pai. Você pode falar com seu Pai com ousadia. Você pode lançar sobre Ele o motivo da tua ansiedade, porque Ele está cuidando de você agora. Sabe, irmãos, muitas vezes esse problema da ansiedade que tem travado o nosso futuro, ele é tão forte, ele é um problema tão forte e tão fácil de resolver ao mesmo tempo, e tem prendido tantos filhos de Deus que, ano passado, quantos pastores cometeram suicídios? Quantos crentes cometeram suicídios por não saber que o seu futuro está guardado em Deus? Que, na verdade, Deus já está no seu futuro. Na verdade, Deus já sabe o que vai acontecer e Ele quer te guiar hoje em paz e alegria. A Bíblia diz que Deus nos guia em paz e alegria. Deus não nos guia em ansiedade. Deus não nos guia em medo. Deus nos guia em paz e alegria através do seu Espírito que habita dentro de nós. Então, em nome de Jesus, não vale a pena viver ansioso, não vale a pena viver preocupado. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, o que é coisa alguma? Coisa alguma é coisa alguma. Não há motivos para ficar ansioso. Antes, coloque suas orações e súplicas diante de Deus, com ação de graças. E esse ação de graças faz toda a diferença. Porque aquele que crê de verdade, ele consegue agradecer a Deus pelo que está pedindo, não só quando recebe, mas na hora que pede. Porque quando nós sabemos que Ele é fiel, nós agradecemos a Deus porque Ele é fiel. Ele não será fiel daqui a uma semana. Ele não será fiel quando as coisas acontecerem. Ele é fiel, faz parte da sua natureza, faz parte de quem Ele é. Então, quando Ele é fiel, Ele é bom, Ele é amoroso, e eu conheço essa fidelidade, esse amor, essa misericórdia, eu já posso agradecer. Aí o versículo 7 diz o resultado dessa atitude de orar ao invés de ficar ansioso. No versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: quando você ora a Deus, quando você se fecha no seu lugar secreto, no seu quarto, e você ora ao Senhor, entregando a Ele a tua ansiedade, entregando a Ele os teus problemas e já agradecendo, porque Ele tem cuidado de você. Resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é capaz de guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Então, nós falamos de medo, que muitas vezes pressiona o nosso futuro. Nós falamos de ansiedade, que às vezes trava o nosso futuro. E agora, para finalizar rapidinho, eu vou falar sobre dúvida. Fé e dúvida são inimigos mortais. Muitas vezes o mais que você fala na sua declaração de fé destrói a sua fé. Eu creio em Deus, mas acabou, irmãos. Ou crê, ou crê. Fé não tem plano B. Fé não tem colateral. Fé não tem mais, talvez, porém, entretanto, contudo. Ou é ou não é. Ou é fé ou é dúvida, irmãos. Então, eu te aconselho nessa noite, nessa manhã, aliás, a procurar textos bíblicos que respaldem aquilo que você crê. Depois, confesse esses textos. Traga à sua memória os textos. Lance diante de Deus os motivos da sua ansiedade. Lance fora todo o medo pelo poder do amor. E você vai avançar. Amém? Nós vamos continuar agora toda sexta-feira, né, Vânia? Com essas ministrações, e será uma grande bênção. Eu creio, irmão, que eu te abençoei nessa manhã. Nós aqui já comentando a palavra, viu? Amém. Tá tocando os corações, meu pastor. Amém. A gente tá ao vivo também aqui. De Deus ao vivo. Pela página da Igreja Verbo da Vida. Que maravilha. O Henrique Albuquerque aqui tá dizendo, tá mandando um abraço também. Homem de Deus, Henrique. Deus continue te abençoando.
Muita gente na audiência do programa, Pastor Fábio. Isso é maravilhoso. Aleluia. Começou assim, ó. Uau! Palavra magnífica do trono de papai aí para os nossos corações. Gostaram? Toda sexta-feira, Pastor Fábio agora com a Igreja Verbo da Vida, com essa parceria que veio do céu. Bênção de Deus. Aleluia. Mais algum recado? Deixar o endereço da igreja para o povo fazer uma visita à sua igreja? Fica à vontade. Isso. A igreja fica ali no Abraão Alab, na rua Major Ladislau Ferreira, né, 916, do lado de frente ao Meta, na rua da Smart Fit. Nós esperamos você lá. Domingo agora, às 18 horas, nós teremos culto. E você é nosso convidado. Deus vai falar com você domingo na Igreja Verbo da Vida. Amém? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós também estamos online, né, nas redes sociais, @IEVV Rio Branco, tanto no Instagram como no Facebook, e também através do WhatsApp. Anota aí, 68 99965 6077. É uma honra estar falando com vocês e poder contribuir no crescimento de vocês. Que maravilha, a honra é toda nossa, meu pastor Fábio. Sexta-feira tem mais. Vamos com a hora certa, a gente volta já já. Segura aí. Que maravilha! Lau, paz! Beijo! Valeu, Henrique!